Abra sua Bíblia, por favor. Deixa eu pegar aqui. Isso, Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 5. Eu quero mostrar um pouquinho da história de Ló e dizer a você que ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para dar certo. Mas vamos olhar um pouquinho essa história e vamos aplicar isso na nossa vida. Gênesis 12, 5. E tomou Abrão a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A história de Ló começa com uma boa oportunidade. Tinha tudo para não acontecer. Tinha tudo para não ser desse jeito. Abraão está residindo em Harã. Seu irmão havia morrido e havia deixado um filho por nome Ló. Quando chega em Harã, Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e deixe seus parentes. Deixe sua parentela. Essa é uma ordem de Deus que fazia com que Ló fosse retirado da vida de Abraão. Quando Deus diz a Abraão: deixa seus parentes, Deus está dizendo a Abraão: deixa seu sobrinho também. Ele deve ficar para trás. Você não deve levar nenhum de seus familiares com você para o ambiente cujo qual eu estou lhe chamando, lhe direcionando. Esperávamos que Abraão fosse acatar a ordem de Deus. Tudo bem, ele está no começo de sua caminhada. Ele está, ao que tudo indica, tendo sua primeira experiência com Deus. É verdade. Mas ele resolve fazer diferente do que Deus orientou. E isso vai abrir uma porta para Ló. Isso vai dar a Ló uma oportunidade extraordinária de crescer, de prosperar, de expandir e, quem sabe, de construir seu nome na história. Não que ele não tenha construído, pai de moabitas e de amonitas, é verdade. Mas a história dele começa com uma oportunidade. O texto em que lemos diz que Abraão vai sair de Harã, levando sua mulher e seus criados, mas o texto diz que ele também leva a Ló, que é filho de seu irmão. Neste momento, Ló vai receber uma grande oportunidade. Muitas pessoas sequer são capazes de perceber as oportunidades que têm. Muitas vezes, quando você vai conversar com alguém, esse alguém se sente desprestigiado, desprivilegiado. E muitas vezes dizem: eu nunca tive uma oportunidade. Eu não creio nisso. Eu creio que todos nós temos oportunidades dadas por Deus. Talvez nem todas elas sigam o mesmo modelo, tenham a mesma intensidade. Mas eu não acredito que Deus tenha filhos prediletos. Eu não creio nisso. Para mim não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais e nada que você faça que Ele te ame menos. Mas esse indivíduo recebe uma excelente oportunidade. Ele tinha tudo para ficar para trás. Ele tinha tudo para ficar em Harã. Mas Abraão resolve levar a Ló. E preste atenção, o motivo pelo qual Abraão leva Ló é uma oportunidade extraordinária.
pois a esposa de Abraão é estéril, ela não pode ter filhos. Então a escolha de Abraão em levar Ló, provavelmente, Abraão nutre no seu coração o desejo de que Ló seja seu herdeiro, ele é seu sangue. Então, se você observar o que este indivíduo está recebendo de Abraão e de Deus, porque Deus poderia conversar com Abraão novamente e dizer: não leva, eu não quero que leve. Mas Abraão resolveu dar uma oportunidade a seu sobrinho e Deus assinou embaixo: leva, então leva. Ou seja, ele tem tudo para dar certo. O tio quer transformá-lo em seu herdeiro. Deus não intervém nisso. E Ló então sai, ok? Para receber uma grande oportunidade na sua vida. Mas preste atenção no capítulo 13, no verso 1. 13:1. Isso. Subiu, pois, Abraão para o Egito, do lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Verso 5. Isso. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gados e tendas. Preste atenção na bênção que é você caminhar com a pessoa certa. Comece a observar que quando você resolve, aprende, decide, consegue notar, identificar que está no ambiente correto, com as pessoas certas, as coisas começam a andar. O texto diz que Abraão está levando, no verso 1, certo? Sua esposa, Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que ele tinha. Mas o verso 5 já começa a falar de um crescimento particular de Ló. Ló agora, ele também, como Abraão, ele tem rebanhos, gado e tendas. Ele está indo bem, é verdade. Ele recebeu a oportunidade, deveria ter ficado para trás em Harã. Não fica, Abraão leva Ló com ele. Deus não intervém, autoriza. E andando com a pessoa certa, ele começa a crescer, ele começa a prosperar, ele começa a despontar. Por quê? Porque ele está no ambiente correto, com pessoas certas e corretas. Até então, está tudo certinho. Porém, preste atenção, capítulo 13, verso 7, as coisas começam a mudar. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Preste atenção, porque chega um momento que você vai precisar tomar decisões. Até o presente momento, Abraão é o tutor de Ló, é verdade. Caminhando com Abraão, Ló está indo bem, ele está no lugar certo. Abraão tem uma palavra, uma promessa. A postura de Abraão, a vida dele, como ele conduz a sua história, é de forma positiva. Porém, Satanás, apesar de não aparecer aqui, remover a sua proteção sempre será uma estratégia do inimigo. Buscar um ambiente que te confunda, que seja capaz de remover você do ambiente que você deveria estar, e às vezes com excelente proposta. Note o que está acontecendo e não devemos olhar isso de forma totalmente equivocada, porque um dia Abraão partiria, cedo ou tarde, e Ló deveria aprender a tomar conta de si mesmo
As referências, o ambiente, ele é muito importante. A casa do papai, a cobertura da mamãe, as instruções, toda a experiência da geração anterior, todo o cuidado que é do pastor, que é do líder, da referência, do tio, do avô, da mãe, de quem quer que seja. Mas chega um momento em que tudo isso vai embora e a vida vai requerer de você suas próprias decisões. Então não devemos olhar a contenda entre os pastores totalmente ruim, não. Há uma força tentando tirar Ló de perto de Abraão, e está tudo certo, ok? Tem gente que não vai caminhar com você para sempre, tem lugares que não vão pertencer para sempre à sua vida. O importante é você conseguir encontrar os lugares certos e ir migrando nas fases, no ciclo para outros lugares. Foi assim, minha vida foi desse jeito. Eu entendia que eu estava no ambiente certo, eu me converti na Mantiqueira, fui para Santa Cruz da Serra, lá migrou uma congregação, eu fui trabalhar com Melquisedeque, caminhei com ele 12 anos, então o ciclo fechou, eu encontrei um pastor e disse que quer caminhar comigo, eu fui caminhar com ele em Campo Grande, as portas se abriram, então eu virei pastor de uma igreja na Barra da Tijuca, no posto 2, e depois eu vim para cá. Ok? Então pessoas, lugares, ambientes corretos foram entrando e saindo da minha vida. E até hoje pessoas chegam, todos os dias eu levanto de braços abertos para receber quem chega e de mãos acenando para se despedir de quem vai embora. Alguns chegam bem e vão mal, outros chegam bem e saem bem, outros chegam mal e saem bem, as coisas funcionam desse jeito. Mas é importante nós entendermos. Há uma força tentando tirar Abraão de perto de Ló. E nós já vimos que a presença de Abraão na vida de Ló fez com que ele prosperasse, crescesse, mas na prosperidade e no crescimento deve também vir o aprendizado. A capacidade para se viver, de forma independente de homens, mas totalmente dependente de Deus. Se você vai viver num lugar onde um homem não quer ver você crescer, expandir e ir, o próprio Jesus disse aos discípulos: fique tranquilo, porque eu vou embora, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Se você vê alguém que está tentando inibir seu crescimento, sufocar sua capacidade, você pode ter certeza que você está no lugar errado. Talvez alguém pode te reter por achar que ainda não é o tempo de impulsionar, mas tentar te reter o tempo inteiro. Observe bem o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Bom, os pastores brigaram, tiveram uma contenda, o espaço era pouco, ok? Para os rebanhos, muito. Esqueça a visão tropical do pasto, ok? De Mato Grosso. Tá certo? Esqueça, nós estamos falando de deserto. Os recursos são pequenos. Não precisava nem de um grande rebanho para ter um problema como esse, naquela ocasião. Tá certo? As áreas mais produtivas naquela região, elas são liberadas para agricultores. Ok? Os pastores normalmente eram nômades, se aproveitando da pouca comida. Era assim que funcionava. E pastores não viviam perto de agricultores, porque não tinha cerca para separar os animais. Tá certo? Numa noite, se um animal entra numa plantação daquela, você sabe que principalmente o boi, ele come 24 horas. É o tempo inteiro. Então a força que está separando poderia ser benéfica, sim.
jogar Ló para um ambiente extraordinário, mas também poderia ser preocupante. Ló, então, olha para as campinas do Jordão. É fácil você saber onde o Jordão passa em Israel. É fácil. É só olhar o que está na margem dele. É só passar alguns metros fora do rio e você já vai se deparar com um ambiente árido, seco. De longe, você sabe onde tem água. É assim que funciona. O que nós estamos olhando agora é, finalmente, chegou a hora de andar sozinho. Andar com as próprias pernas. Lembra do texto que li? Capítulo 13, verso 5. Ló também tinha rebanhos, Ló também tinha gado, Ló também tinha tendas. Ló era um indivíduo próspero, abençoado, quando andava com a pessoa certa. Agora, ele não está mais andando com a pessoa certa. Agora ele está andando sozinho. Tem algum problema? Não, desde que ele tenha aprendido a lição. Entendeu? Você pode ter alguém que te inspire, alguém que te mentorie, mas não uma babá. Não alguém que esteja ali a vida inteira te oferecendo suporte. Isso não é uma vida sadia, não é assim. Agora, ele vai descobrir algo bem interessante. Verso 12 do capítulo 13. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina. Armou as suas tendas até Sodoma. Um dia ele andou com quem devia, outro dia ele andou sozinho, e agora ele vai descobrir o que é andar com pessoas erradas. Andar sozinho pode não ser fácil, mas andar com pessoas erradas pode ser muito pior. Abraão vai para Canaã. Olha só. Ele olha as campinas do Jordão, ele está com animais, está com pasto. Olha o que é a diferença do Abraão para o Ló. Abraão é o chefe, ele é o patriarca. A ele cabe o direito de escolher. Ele decide para onde vai. Mas ele diz ao seu sobrinho: escolhe para onde você quer ir. Se você disser eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser eu vou para o norte, né, eu vou para o sul. Escolhe, ô Ló, para onde você quer ir. Ló então olha as campinas, e o que ele olha? O verde do rio. Ele falou: para lá está legal. E Abraão estava dizendo para si mesmo: para mim tanto faz ir para a direita, para a esquerda. Para mim tanto faz ir para frente ou para trás. O mais importante para mim é não ir sozinho, é ir com Deus. Abraão não está atrás de um rio. Abraão sabe quem caminha com ele. Há uma diferença. Quando você se depara com problemas, é assim que funciona. Na casa de Eliseu, deixa eu mudar o texto aqui. O garoto que trabalha com Eliseu abre a porta. Sabe o que ele vê? O exército dos sírios. Sabe o que ele tem? Medo. Sabe o que ele diz? Ah, meu senhor, o que faremos? Nesse momento, Eliseu chega na porta. E quando Eliseu bota o rosto para fora, sabe o que ele vê? A mesma coisa que o garoto. O exército que estava para o menino é o mesmo que está para o Eliseu. A diferença é que Eliseu diz: que faremos? E Eliseu diz: calma, rapaz. Um está apavorado, o outro está calmo, diante da mesma situação. Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos falando de um menino e de um homem. O problema ali não é o problema em si, o exército, é a maturidade. Quando um problema aparece, ele revela uma menina ou uma mulher de Deus, um menino ou
um homem de Deus? O que ele traz à tona? A infantilidade ou ele traz à tona a maturidade? É assim que acontece.